Fala, aluno da número 1! Está preparado para mais uma aula top? Hoje a gente vai trabalhar o tema do Top 7 e é um dos temas mais abordados nas provas de vestibular e Enem. Era Vargas, um governo sempre abordado, sempre citado, tanto o primeiro como o segundo governo dele. Então, vem comigo! Pois bem, a aula de hoje refere-se ao Top 7, um dos governos da história do Brasil mais citados nas provas de vestibulares e Enem. Era Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul, um dos maiores presidentes da história do país, um dos maiores e o que mais governou o Brasil até hoje, desde a época dos presidentes da República. Ele governa por 15 anos ininterruptos, de 1930 a 1945, e ele é o único presidente da história do Brasil que deixa a presidência em 45, quando foi deposto, e volta para o mesmo cargo em 1951, quando termina o seu segundo mandato após um suicídio, deixando a vida para entrar na história. Você conhece bem essa história. Mas hoje a gente começa a falar da Era Vargas, do período compreendido entre 1930 e 1945. Vale a pena você dar uma lida no processo eleitoral de 1930, que acaba levando à vitória nas eleições presidenciais do Partido Republicano Paulista, representado pelo candidato Júlio Prestes. O candidato derrotado pela Aliança Liberal foi Getúlio Vargas, mas isso não impediu que ele assumisse a presidência da República no mesmo ano, em 1930, através de um ato revolucionário, ou golpista, dependendo do ponto de vista, chamado de Revolução de 30. Vale a pena uma lida sobre isso. Na Revolução de 30, Getúlio representa os anseios de um movimento que vinha ganhando muita força na década de 20, chamado de movimento tenentista. Getúlio Vargas ele é a expressão do movimento tenentista. Ele é justamente a expressão de um movimento que queria mudanças e o fim da política do café com leite, o fim dos governos oligárquicos. Mas aí você me pergunta, professor, mas Getúlio não representava os anseios de oligarquia nenhuma? Sim, os anseios de uma oligarquia chamada de oligarquia dissidente. As oligarquias dissidentes são aquelas que não compunham aquele quadro do café com leite, eram oligarquias oposicionistas. Mas ele também atende aos interesses de outras camadas, como, por exemplo, de uma camada média em ascensão, uma camada letrada. Então Getúlio acaba assumindo a presidência depois dessa revolução, ou golpe, em 1930. Mas eu te pergunto, quem é esse Getúlio Vargas? Como ele é visto na história? Muitas vezes a maior representação de Getúlio Vargas é essa, do pai dos pobres. Olhe que nós temos dezenas, talvez centenas de charges sobre Getúlio Vargas. E várias mostram as múltiplas faces de Getúlio Vargas. Se você procura rotular Getúlio Vargas, tome bastante cuidado, porque durante os 15 anos que ele governou ininterruptamente, ele governou de acordo com convicções temporárias. Ele não é engessado em sua forma de governar. Getúlio Vargas ele se moldou de acordo com os contextos, não só brasileiro, mas internacional. Vale lembrar que o mundo passava por um conjunto de transformações pós-crise de 1929. Você se lembra? Cada país reagiu de uma maneira. Os Estados Unidos reagem com um governo intervencionista através do presidente Roosevelt, o New Deal. A Europa foi tomada pela onda fascista, os estados totalitários, na Alemanha o nazismo, na Itália o fascismo, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. Então todas essas formas de governo, de uma maneira direta ou indireta, vão influenciar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um nato populista. Inclusive digo,
o pai do populismo latino-americano. Vale a pena compreendê-lo. E assim como tal, como um bom populista, é representado como o pai dos pobres. Aqui você nota um processo de manipulação. Aos críticos de Getúlio, sempre há um complemento dessa frase: pai dos pobres e mãe dos nobres. Pai dos pobres e mãe dos ricos. Esses são os principais críticos. Porque ele foi bom para pobres? Sim, foi excelente para rico. Então veremos isso também. Ainda sobre quem é Getúlio, ele é muito lembrado, muito conhecido pela consolidação das leis trabalhistas. Um código de leis que foi oficializado em 1943, durante um período da história brasileira chamado de Estado Novo ou ditadura varguista. Lembrando que a CLT, ela lança bases ainda em 34. Anota aí, a CLT é de 43, mas em 34 ela já lança suas bases com as leis trabalhistas que foram introduzidas à Constituição de 34. Salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, dentre outras, tá? Descanso semanal, vale lembrar das leis. Então Getúlio Vargas ele é muito lembrado pela CLT. E também lembrando que a CLT ela tem uma inspiração estrangeira. Getúlio Vargas se inspira na Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho da Itália, de Benito Mussolini, tá? Mas ainda sobre as faces de Getúlio Vargas, ele de fato governou de acordo com as convicções temporárias que ele tem. Várias são as charges que mostram essas múltiplas faces de Getúlio. Aqui você observa uma linha do tempo que mostra Getúlio Vargas em cada um dos períodos. Aqui, sorridente em 1930, como o autor de um ato revolucionário que mudou a história do Brasil, pondo fim à política velha do café com leite. Aqui em 1931, também sorridente durante o seu governo provisório. Em 32, nem tanto. Em 32, você já começa a observar que os movimentos de oposição a Getúlio começam a aparecer. Em especial, vale anotar, a Revolução Constitucionalista de 1932, que teve como protagonista os paulistas, o estado de São Paulo. Se você vai prestar um vestibular em uma universidade paulista, vale a pena estudar essa temática. Revolução Constitucionalista de 32. A oposição se acalma quando em 33 e 34 nós temos a Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação de uma nova Constituição. Lembrando que durante a Era Vargas nós tivemos duas Constituições brasileiras, a de 34 e a de 37, com características bem distintas, tá? A de 34, que é essa que eleva o nível de popularidade de Getúlio, é considerada uma das mais avançadas constituições da história do Brasil. Veremos, e vale a pena você se lembrar, que a Constituição de 1934 pauta as leis trabalhistas, a questão da justiça do trabalho, justiça eleitoral, a questão do voto feminino. Então é muito importante, secreto, é muito importante que você se lembre das características da Constituição de 34. A partir de 35, nós temos ali um governo meio de calmaria, até que nós temos um movimento de oposição representado pela intentona comunista, liderada pela ANL, Aliança Nacional Libertadora. Aqui já notamos em 36 e 37 que a expressão de Getúlio muda. Getúlio já se via ameaçado pela oposição, já se via ameaçado pelos movimentos comunistas que pregavam um fim de uma ação centralizadora de Getúlio, quando em 37 ele, no seu próprio governo, dá um golpe de Estado e institui o Estado Novo. Lembra disso? Getúlio Vargas. Essa imagem, essa charge que sempre aparece, está aqui no arquivo do jornal O Cruzeiro do estado de Minas Gerais, sempre aparece para falar dessas múltiplas faces de Getúlio Vargas. Aqui nós temos 3 imagens
nós temos 3 datas e 3 nomes atribuídos a ele. Acompanha e, por favor, lembra há pouco que eu disse que é quase que impossível de rotular Getúlio Vargas? Pois é, note isso, olha aqui. 1937 é o ano do golpe de Estado de Getúlio Vargas, quando ele institui o Estado Novo. Aqui você vê ele na imagem com um bigode pequeno, conservador, mão esticada para cima com os dedos para frente, muito típico de uma saudação fascista. Você já viu essa saudação na Alemanha, na Itália. E aqui, Führer Getúlio von Vargas, fazendo uma menção a um termo alemão, Führer, que significa líder supremo, von, que é um termo sempre utilizado dentro dos nomes de origem alemã, germânica como um todo, né? E Getúlio Vargas, mostrando que nessa época, em 37, Getúlio Vargas se aproximou das características do fascismo, dos estados totalitários. Jefté, chama o Getúlio de fascista? Tome cuidado. A Constituição de 37, sim, ela tem feições fascistas, mas daí você chamar Getúlio só de acordo com a elaboração da questão que você vai responder. Fique muito esperto, alguns historiadores vão falar não, fascista não, populista, trabalhista, fascista não. Outros vão dizer sim, com todas as letras, fascista sim. Jefté, fiquei na dúvida, prova nenhuma vai te questionar isso. Mas entenda que a Constituição de 37, as características a partir de 37, aproximam sim Getúlio dos estados totalitários. Se em uma prova de vestibular ou Enem você tiver alguma divergência, aparece muito esses textos que divergem quanto a essas características, perceba qual é a intenção do historiador e elaborador da questão, ok? Aqui em 41, você nota Getúlio mais conservador ainda, sem barba nenhuma, com a mesma mão direita para frente, mas não mais com os dedos abertos e apontados, e sim com a mão cerrada para cima, tá? A mão direita. E aqui, cidadão Getúlio Delano Vargas. Em 1941, nós temos uma chamada política da boa vizinhança, onde os Estados Unidos se aproximam dos países latino-americanos. O Brasil não vai ficar de fora. E nessa política da boa vizinhança, o Brasil se alinhou com os Estados Unidos e, inclusive, em um futuro posterior, nós temos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ainda durante o governo Vargas, ao lado dos Estados Unidos, o que é considerado uma incoerência, já que Getúlio tinha as tais feições fascistas. Mesmo com feições fascistas, na Segunda Guerra Mundial, após a política da boa vizinhança, em 1942, o Brasil vai enviar tropas para lutar contra os estados fascistas totalitários. E em 41, aqui nós temos a representação de uma mão direita conservadora, cidadão para dar esse ar democrático, já que era o principal discurso que nós tínhamos na época, governos democráticos versus governos totalitários. Então, cidadão, cidadania. Delano é o sobrenome do presidente estadunidense naquele contexto, Franklin Delano Roosevelt. Ou seja, aqui mostra uma outra feição de Getúlio, que, embora muito atribuída ao fascismo, se aproxima do conservadorismo democrático estadunidense. Mais à frente, nós vemos em 1945 uma imagem de Getúlio com bigode mais à mostra, em 1945, agora com a mão esquerda estendida e um bigode bem demonstrado, a mão esquerda estendida, e aqui escrito Camarada Getúlio Vargas Witt. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto. Houve um processo de deposição que nós ainda falaremos. E após a sua deposição, surgiu no Brasil um movimento que é chamado de movimento queremista.
Queremos Getúlio Vargas. Os principais protagonistas do movimento queremista foram os membros do Partido Comunista. Foram trabalhadores e pessoas ligadas ao Partido Comunista. Lembrando que o termo camarada é muito utilizado entre os comunistas. E aqui o Vargas Vich, esse sufixo Vich, aparece muito nos nomes de origem eslava, russa. Daí uma associação de Getúlio, que em 45 foi auxiliado pelos comunistas, à esquerda. Aí, preste atenção, como que você então traduz Getúlio Vargas? Ele era fascista? Ele era um democrata nato? Ou ele era um comunista? Preste atenção, ele era getulista. Getúlio Vargas é uma figura única na história do Brasil, que, como já disse para vocês, governou de acordo com o gosto do freguês, de acordo com as convicções temporárias. Não tem como estudar Getúlio Vargas sem compreender o que está acontecendo no contexto externo da história do Brasil. Não tem como não entender as transformações mundiais a partir desse contexto. Estudar Getúlio é entender que ele é reflexo de uma crise de 1929. Estudar Getúlio é entender que ele é reflexo de mudanças que essa crise trouxe, desde uma onda vermelha, assim denominada como a influência do comunismo em vários países, até a ascensão dos estados totalitários. Vale lembrar que Getúlio é o presidente que leva o Brasil para a Segunda Guerra Mundial. Mesmo muito criticado, muito questionado, muitos duvidavam que isso pudesse acontecer. A cobra fumou, você deve se lembrar disso. Manda a FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira, os nossos praças, para a Segunda Guerra Mundial. Então, muita coisa acontece durante o governo de Getúlio Vargas. E vale compreender, repito, o contexto externo e a sua influência na América Latina, em especial nos governos populistas. Sim, digo populistas no plural, porque esse Getúlio Vargas ele é considerado o pai do populismo latino-americano. Getúlio Vargas ele influenciou vários outros governos na América Latina. A citar, o governo de Luiz Cárdenas, no território mexicano, e o governo também de Juan Domingo Perón, na Argentina. Todos de grande influência populista. Getúlio Vargas é, de fato, um ícone da história do Brasil. Amado por uns como o melhor presidente da história do Brasil, odiado por outros como o maior ditador da história do Brasil. Curiosas essas visões historiográficas que você tem que se atentar quando falamos de prova. Mas e o governo dele? Cronologicamente, como foi dividido? Os 15 anos de governo de Getúlio são divididos em fases. Uma primeira fase, iniciada em 1930, quando se deu a Revolução, ou golpe, de 1930, onde ele institui um governo provisório. Chamo de governo provisório devido à ausência de uma Constituição. Governo provisório. Depois que ele promulga uma Constituição em 34, nós temos, portanto, uma eleição indireta que o mantém na presidência da República, dando início à fase constitucional de Getúlio. Então, do governo provisório à constitucional, nós temos o período constitucional. Depois do governo constitucional, que temos a Constituição de 34, sem sombra de dúvida, como principal característica, nós temos um golpe de Estado, e esse golpe foi atribuído através do Plano Cohen, você se lembra? Se não, pode deixar que a gente ainda vai falar disso, e começa a chamada ditadura varguista, um período ditatorial de Getúlio Vargas, que se encerra em 1945, com o processo de redemocratização e a eleição de um presidente do Brasil, que inclusive teve o próprio apoio de Vargas, o presidente Eurico Gaspar Dutra. Mas e aí, a história Vargas terminou? Não,
Não terminou. Getúlio Vargas ainda volta à presidência da República em 1951, como falamos no começo da aula. É o único presidente da história do Brasil que é deposto, retirado de um cargo, fica um tempo fora e volta eleito nos braços do povo para o mesmo cargo em 1951. E como caracterizar de forma geral, não específica, não fase a fase, como caracterizar o governo de Getúlio? Anote aí, tome nota disso aqui, aluno. Características gerais. O governo de Getúlio foi marcado pela centralização política, sem sombra de dúvida. Ele gostava de governar, ele gostava de concentrar os poderes. Isso sem sombra de dúvida, independente de sua fase. Marcado pelo autoritarismo, em especial quando falamos do período provisório e do Estado Novo getulista. Modernização, essas três características aqui estão alinhadas. Processo de modernização, não à toa chamaremos de Estado Novo, algo que é novo, moderno, sofisticado, deixando para trás o que é velho, arcaico, aquela política do café com leite. A indústria de base, vale lembrar que quando se trata de história do Brasil, nós temos dois importantes presidentes que viveram esse processo de industrialização, são eles Vargas e JK. Vargas muito ligado às indústrias de base estatais e JK ligado às indústrias de bens de consumo multinacionais, tá? E aqui nós temos um processo de industrialização por substituição das importações. O que isso quer dizer, Jefté? Quer dizer que ele, Getúlio Vargas, ele vai se apoiar nas necessidades que o país tinha, nas dependências que o país tinha de processo de importação e vai investir justamente nas indústrias para substituir por produtos nacionais aquilo que antes era importado. Isso quer dizer, então, indústria por substituição das importações. Produz aqui o que antes era importado. Temos também características ligadas a esse processo de industrialização, como diversificação produtiva. O Brasil não deixa de imediato de ser o país do café. O café continua sendo um grande e importante produto, mesmo na era Vargas. Getúlio queima milhões de sacas de café entre 1930 e 1940 para valorizar o preço do café. Mas nós temos uma diversificação do processo de industrialização e valorização de outros produtos e outras produções ligadas às oligarquias que apoiavam Getúlio Vargas, as chamadas oligarquias dissidentes. Nacionalismo, ele é um grande representante do nacionalismo brasileiro. Vale a pena, inclusive, lembrar de uma cerimônia muito importante, que nós ainda falaremos, chamada de cerimônia de queima das bandeiras, que representa essa ideia do nacionalismo getulista. Trabalhismo, a representação do trabalhismo está muito ligada à formação de sindicato e seus controles, também às leis trabalhistas, ao dia do trabalho, ele está muito relacionado, a CLT, muito relacionada à questão do trabalhismo no Brasil. E também populismo. Vale lembrar que o populista é aquele que se baseia justamente nas necessidades da massa popular e governa em cima dessas características. Getúlio é um nato populista. Entendeu?